Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje será como calafetar portas de carros com a máquina PU, aquela máquina de poliuretano, tanto a máquina pneumática quanto a máquina elétrica, aquela que tem uma bateriazinha embaixo. Isso foi uma dica de um inscrito do canal que pediu para fazer. Eu tenho um vídeo aí já, mas não ficou tão bom. Esse vou tentar me esforçar para melhorar o máximo possível. Então, o que é calafetação de portas? É aquela vedação que tem nas portas do carro. Todos os carros têm, pelo menos na maioria, hoje em dia estão diminuindo cada vez mais. Então, você vai saber fazer com duas máquinas, tanto a pneumática quanto a elétrica, que é aquela que tem a bateria. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, meus amigos, então essa aqui é a porta que nós vamos calafetar desse carro. É um iX35 ou um i30, não, um iX35. Bem, enfim. Então nós vamos calafetar com máquina. Primeiro nós vamos ter que saber o que vamos fazer. Não calafetar essa parte aqui, são duas partes. Essa aqui é a parte fininha, sabe? Aquelas partes mais finas. Então daí você já tem que ficar ligado no jeito que você vai saber. Então tem a parte mais grossinha e a parte mais fina. Antes de tudo, você tem que ver como é que tá lá na porta original. Quer ver? Então, se você for reparar aqui, ó, tá vendo que ela é um pouquinho mais grossa? Aqui já tem que ter uma rapinha com o dedo aqui. Então você tem que ver como é que você vai fazer. Não dá pra fazer desse jeito aí, você já te garanto. Ficar igual isso aí não fica. Isso é só original, eu não sei como é que eles fez esse trem lá. A máquina que eles usou, não sei como é que o procedimento que eles fizeram para calafetar essa porta aí não. Essa aqui dá pra fazer, né? Esse fininho aí, ó. Mesmo assim vai ter uns detalhezinhos. A original tem uns detalhezinhos, tá vendo? Que o pessoal às vezes pega, a gente faz o serviço, não pode ficar detalhe nenhum. Mas quando é original, um detalhezinho que fica, os clientes já reclamam, entendeu? Então tem que ficar ligado nisso aí. Tem que caprichar, galera. Tem que ver, tem que espelhar o de acordo que for original. Aqui por dentro, alguns carros, geralmente tem só na parte de baixo, né? Esses mais... os popular mais novos. Os carros mais de luxo geralmente é vedado a porta inteira. E cada vez mais está vendo menos isso aí. Vamos utilizar duas máquinas e provar que dá para fazer com as duas. Uma, essa aqui é a pneumática tradicional aí. Tem que ser a de tubo, viu? Não pode ser aquela que é só a parte da frente. E essa aí é elétrica. Então vamos usar uma Makita. Essa aí o pessoal usa muito para fazer vedar, colocar vidro. Para colocar vidro, né? Vou usar a parte fininha. Se você for usar uma máquina, né, for calafetar e tiver uma parte fina e uma parte mais grossa, primeiro você faz a parte fina, depois você corta, coloca na distância, na largura correta que tem lá na original, e depois você vai e faz, né, a parte mais grossa, mas primeiro você faz a parte mais fina lá em cima. Antes de qualquer coisa, se for fazer lá, antes de calafetar, você tem que lixar a peça. Por quê? Porque se você calafetar, aí você vai ter que esperar o calafete secar, entendeu? Você vai ter que esperar o selante PU lá secar para depois lixar. A não ser que você tenha um ponte aderente, ou então você vai utilizar um scan sealer. Para quem não sabe, tem muita diferença, viu? De promotor de aderência e o scan sealer. O promotor de aderência é lá da Lazuril, ele é monocomponente. E o scan sealer é tipo um PUzinho, é bicomponente, você catalisa ele. Para quem não conhece, o scan sealer, ele faz a mesma função do ponte aderente, porém o scan sealer é da PPG e eu acho que Wanda tem também, VEG tem também, scan sealer, né? Porém o ponte aderente é só a Lazuril que tem, ok? Se vocês quiserem aí ou souberem de alguma coisa, podem comentar aí, galera, e podem responder também os comentários de outros também, viu? Pode fazer tipo um bate-papo aí, pode fazer uma discussão, leva lá pro grupo, leva pro grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, grupo... Não, o Telegram não tem ainda não. Ah, pai, acho que vou fazer um do Telegram. O que vocês acham? Fazer um grupo do Telegram. Então, aqui os comentários é uma rede social também. Nesse caso aí eu tô lixando porque eu tava com tempo, então não quis me preocupar
em adiantar muito o carro, mas eu poderia muito bem, do jeito que tá aí, ó, limpar a peça, fazer a calafetação das portas desse carro aí com a máquina, com o selante PU, e depois eu simplesmente aplicar um ponte aderente e ir para a cabine e já jogar a tinta direto, porque o ponte aderente é justamente para isso, para dar aderência, para não precisar lixar. Certo? E outra coisa, é porque aí eu já fiz, né, que o procedimento vai ser só na aplicação da calafetação das portas, né? Mas antes de fazer isso que você está fazendo aí, eu já lixei a porta antes, do lado de fora. Certo? Já tinha lixado ela. Então, vamos lá de novo. Primeiro passo, lixa a parte externa, depois lixa a parte interna, aí depois você faz o calafete, tá ok? Esse é o passo a passo. Esse é o jeito de calafetar as portas do carro com a máquina pneumática, passo a passo. Então aí você sobra direitinho, depois você pode passar um pano com água, um pano desengraxante. Eu não tenho muita frescura com o carro não, porque quanto mais frescura, ó, isso aqui é minha opinião, viu? Não leva, não quer dizer que você vai levar para você não. Eu não costumo ter muita frescura com o carro, por quê? Quanto mais frescura você tiver com o carro, menos você produz. E outra coisa, você tem que produzir. Você repara um cara aí que às vezes é produtivo, geralmente ele é meio porcão, mas ele produz. Você repara um cara que é caprichoso, tudo certinho, tal, sempre seguindo as regras. Cara, ele não produz, a não ser que ele trabalha fixo por mês. Mas se ele for um cara que ele tem que produzir, meu amigo, você tem que levar comida para sua casa. Você tem que pagar suas contas. Então, cara, nossa, cara, isso aí é uma coisa assim muito séria. Que às vezes um cara que é até caprichoso, trabalha direitinho, às vezes ele faz algumas cagadas, porque tem que pagar as contas, né, cara? Então, às vezes a gente atropela algumas coisas. E é complicado. A não ser que a empresa paga bem. Fala bem assim, não, capricha, meu amigo. Só capricha, que o seu salário te garante. Aí é outra conversa, meu amigo. Mas quem passa por isso aí, deixa nos comentários aí se a sua realidade é igual a nossa. Então, primeiro nós vamos fazer a calafetação com a máquina elétrica. Tá bom? Aí você tem que ter um pano, um papel assim de um lado que você tem que regular. Tem que fazer a regulagem dela. A velocidade e o tanto de material que vai sair. Eu, particularmente, cara, eu gosto muito de fazer com essa, justamente por causa disso aí, ó. Pronto. Você viu que o material sai constante, sai fininho, não tem aquele jogo de pressão, que às vezes você pega de um jeito assim e a pressão não fica beleza, sabe? Sei lá. É pra quem já joga, quem já faz aí, sabe como é que eu tô falando. Então, eu te aconselho a fazer a vedação de porta, a calafetação com essa máquina elétrica. E creio eu que ela é mais barata. Se não for mais barata, é o mesmo preço. Não tem mangueira para ficar te incomodando, sabe? Então, às vezes... E outra coisa, a pneumática estraga mais do que a elétrica. Apesar do que a pneumática dura muitos anos, cara. Mas dura... Essa aí mesmo, ó, tem uns 8 a 10 anos, essa máquina aí. Certo? E você pode usar ela tanto a bisnaga quanto o tubo. Dá para usar os dois, viu? O pessoal aí geralmente acha que usa só com bisnaga, mas não, ela usa com tubo também. É só tirar a parte lá de dentro. Agora aí você vai ver que ela é mais difícil para regular. Você viu quantas passadas? Na outra lá eu dei só uma, né? Olha lá, ó, só um tubinho já regulei ela. Essa aqui não. Ó, pra você ver, duas. Vamos ver quantas passadas eu dei. Que duas, né? Foi duas passadas, foi 2 treinos só que eu dei. É porque já tá acostumado com ela, mas... Meu amigo, teve vez assim, ó, de eu gastar um tubo disso aí. Eu já gastei muito material para aprender isso aí. Eu não consigo fazer com guia, eu faço com a mão, é o dedo. Repara no dedo. E não fica bom do jeito que fica na elétrica. Eu adorei, cara, fazer com a elétrica. O que eu vou fazer agora? Então a parte mais grossa já está pronta. Correto? Aí eu vou tirar essa parte de cima e vou usar a parte mais fina, tá vendo? Para fazer o arco da porta.
A vedação do arco da porta. Opa! Fazendo cagada aí, você já pressa. E mesmo, acontece. Essa marca aí, eu não sei que marca que é, não sei o preço. Porque geralmente a gente usa, faz cotação, né? A gente pega um preço mais barato que seja para automotiva, né? Porque tem umas lá que não seca, cara. Às vezes, já teve vez lá da gente comprar e ter que mandar para trás porque não serviu, não seca, fica um trem mais estranho, derrete, fica um trem meloso. Então tem algumas que não servem muito para pintura automotiva. Então aí agora é a parte mais fininha, tá vendo? Também com cautela. Isso aí deu uma estragadinha aí, tá vendo, viu? Deu uma estragadinha ali, depois eu vou corrigir aí. E se você corrige com... Tem um produto que você usa que ele não gruda, né? Você vai e pega ele, passa no dedo e passa lá para corrigir. É o famoso cústico. É bom, já ouviu falar nesse produto? Cai na saliva. Você passa cuspe no dedo e toca lá e ajeita o calafete. Alguém já fez isso? Ou só eu faço? Ou todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui é Nutella? E eu sou raizeiro, cara. Porque eu sou da época... Eu ainda peguei a época da... Olha lá, tá vendo? É porque vocês não viram eu passando cuspe no dedo. Pronto. Aí, isso não foi essa luva aí, hein? Se não tivesse essa luva aí, tava tudo regaçado minha mão aí, ó. Então... o luvinho é bom, cara, é bom você usar luva. Você viu lá que eu testei que era no dedo, que deu certo. Agora nas pontas aqui eu vou fazer no celuloide, certo? Então, eu sou da época que... Pronto, é isso aí que faz, tá vendo? Limpa na mão, é igual barbeiro. Pá, acabou. Pronto, é isso aí, mas não mexe mais nada. Agora aí é só esperar um tempinho, colocar no cavalete lá e pintar. Eu sou da época da massa rápida, já usei muito massa plástica. Eu sou da época que começou, foi em 2006, 2096, 2000 nada, foi 96 para 97 que eu comecei a entrar no ramo de pintura automotiva. Então ainda eu peguei aquela época assim, quando tava mudando, migrando da máquina para PU, massa poliéster para PU. Então é isso aí, galerinha, ó. Essa aí é as duas maquininhas. Tá vendo? Ah, rapaz, esqueci de fazer aqui, ó. Vou ter que fazer lá. Então, galera, eu sou da época que quando começou, assim, eu peguei um pouco da massa plástica, entrando pra massa rápida, e o pessoal... Aí eu conferindo pra ver como é que é, tá vendo? E o pessoal tava migrando. Hoje nós estamos passando por uma nova migração. O que é a migração? Da tinta solvente para tinta base d'água. E saindo um pouco do pessoal que trabalha seco para o pessoal que trabalha mais com água. Então, todos nós, aí já larguei a luva de lado, como todo raizeiro faz, e assim é. Você pode trabalhar na oficina mais moderna do mundo, mas você sempre vai ser um raizeiro. Não tem jeito, cara. Já tentei ser Nutella, mas não dá não, cara. Apesar, cara, que assim, o pessoal que é Nutella, que fala assim, é o pessoal que capricha demais, que segue toda a risca, sabe? Nossa, eu sou meio rebeldão mesmo. Assim. Pra quem se identifica, tamo junto, né? Pra quem não se identifica, cara, deixa um comentário aí, vê o que vocês acham, entendeu? Então tá aí essas duas belezuras. Eu aconselho, eu gostei praticamente da elétrica, cara. Sinceramente, na moral. Essa elétrica aí pra mim, muito top, 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 top. Eu não sei porque que eu fiquei fazendo isso aí. Ah, rapaz, isso aí é pra fazer a foto da capa. É verdade. Vou mostrar pra vocês o resultado aí. Certo? Repara que ficou uns bujãozinhos, ó. Agora, na pneumática, né? Agora repara na elétrica. O tanque ficou constante, ó. Tá vendo? A diferença. Dá ou não dá uma diferença da elétrica? Eu não sei se também essa elétrica, essa pneumática nossa aí também já tá passando, já tá fazendo hora extra, né? O que vocês acharam aí? Esse foi o vídeo de hoje, galera.
Se inscreva no canal, galera. Ajuda nós aí, fortalece aí, dá aquela mãozinha. Tem mais vídeos aí na lateral aí pra vocês verem, tá vendo? Aí onde ficou estragadinho. Então vai aparecer agora aí alguns vídeos no lateral, tá bom?